Muito bem, estamos ao vivo com mais um papo de carreira. Eh, Hoje a gente vai fazer um papo bem interessante. Nós vamos comentar aqui algumas coisas que foram destaque no LinkedIn essa semana. Na verdade, eu vou dizer que tem umas coisas aqui, eu tenho uma pelo menos, que não é exatamente dessa semana, mas a ideia é a gente começar de vez em quando fazer esses papos de carreira, onde a gente vai falar dos destaques do LinkedIn. Tem umas coisas bem interessantes e tem umas coisas meio polêmicas aqui, né? Como, por exemplo, você que marca uma reunião por vídeo e chega em cima da hora. É certo isso? Eu vou fazer essa pergunta. Eu É brincadeirinha, tá? Eu vou avisar antes de chamar a Pri, eu vou avisar que é brincadeirinha, deixa ela, né, rir. Tudo bem. Priscila, Tudo, olha a pessoa. olha a pessoa que vem correndo pra reunião Gente, online. eu tô em atendimento desde as 4 horas, um atrás do outro até agora, então, ok. Não, tá tudo certo, acontece. Faz parte da vida, mas que é engraçado é, né. Na verdade, assim, eu esperei um pouquinho, né, pra ver se ia entrar ou se porque, assim, eu pelo menos acho, quando a gente entra no meio, que já começou a live, é meio estranho, né, dá a impressão que a gente perdeu um montão, mesmo que tenha acabado de começar. Mas tá tudo certo, deu tempo, chegou em cima da hora. Na verdade, você foi super pontual, né. Ou não, talvez. Vamos lá. Eu separei aqui algumas das coisas que a gente estava conversando lá pelo WhatsApp pra gente falar e fiz uma apresentaçãozinha aqui pra gente compartilhar, né. Foi só copia e cola, bem rapidinho. E aí pra gente ir comentando aqui, olha só, eu coloquei aqui eu separei depois que eu fiquei pensando, né, porque tem tema que se a gente começar a falar, eu acho que e esse daqui na verdade é um deles. A gente precisa tomar cuidado pra gente não tomar a live inteira com o tema, mas achei um tema interessante, que é o teatro da produtividade. Olha só que interessante, né. Descobriram aí um estudo, descobriu olha só como eles foram espertos. Os profissionais têm sentido que parecer ocupado é mais importante para crescer na empresa do que a produtividade real. Eu não sei quem foi o gênio que descobriu isso agora, né, assim, tá bom, né, vamos dizer que a gente fazia de conta que, né. Tem até uma enquetezinha, e aí a enquete foi feita lá no LinkedIn, mas a enquete foi: "Como solucionar o problema do teatro da produtividade?". Eu quero começar te perguntando, Pri, não é meio óbvio que existe o teatro da produtividade e que as pessoas vão começar a observar aquelas coisas que parecem que dão mais visibilidade em vez de fazer as coisas que realmente dão trabalho? É só eu que Com achei isso meio certeza, óbvio, não? com certeza, com certeza, mil, um trilhão de vezes disso. Mas aí tem umas coisas interessantes que, assim, eu fui lendo a matéria ali, né, descobrindo que quando as empresas pressionam os funcionários para produzir para reduzir custos, eles reagem priorizando tarefas que fazem parecer mais produtivos e visíveis para a gestão, em vez de realizar trabalhos impactantes. Aí eu comecei a pensar, talvez não seja tão ruim assim, né? Porque o trabalho que dá visibilidade, às vezes, é um trabalho importante também para a empresa e tal. Aí eu fui ver a matéria da Forbes. Eu até deixei aqui porque eu achei curioso a matéria da Forbes sobre o teatro da produtividade. E aí, vamos ver as tarefas. Eu vou passar lá embaixo e assim, tá escrito assim, ó. Estudo revela que 79% dos profissionais priorizam tarefas que os fazem parecer produtivos, em vez de realizar trabalhos impactantes. Aí eu fiquei pensando assim, pô, mas será que as pessoas estão fazendo uma tarefa, né? Tem duas tarefas lá, ele vê qual que dá mais visibilidade. Na verdade, não é isso. Quer ver que legal? Ó, vou aqui para baixo. Eu fiz um esqueminha aqui. Eu vou colocar no chat os endereços das postagens que a gente está vendo aqui, mas olha que tarefas são essas. Tá aqui, ó, aqui embaixo, deixa eu ver se é isso, não, tá aqui. Onde está? Aqui, ó, isso aqui, ó.
Táticas performáticas e o efeito do status verde. Os profissionais adotam diversas estratégias. Então, não é que a pessoa vai trabalhar numa coisa que dá mais visibilidade. Ela vai fazer umas coisas do tipo caminhar pelo escritório para que os colegas os vejam. Então, assim, não é que ele tá, por exemplo, escolhi, não, eu vou trabalhar nesse projeto um e nesse projeto 2, qual que dá mais. Não é isso. É você fazer coisas só para ficar visível. 35 planejam reuniões com outros colegas que também estão no escritório. Chegam mais cedo ou saem mais tarde que o gerente. Essa aqui, ó, esta aqui eu vou dizer que eu já vi muita gente fazer essa estratégia. Tipo, obviamente que eu não vou falar quem nem onde, né? Mas a pessoa tá naquele escritorião aberto, assim, tá lá no computador, digitando, fazendo, não sei o que, sabe-se lá o que, né? O gerente vai embora, 5 minutos depois fecha tudo e vai embora. Provavelmente, se você for olhar no computador dessa pessoa, não tá fazendo nada muito produtivo, né? Você acha, e aí é achismo, né, pra gente não entrar em nenhuma seara, você acha que isso acontece aqui no Brasil ou não? Você Não acha que só os profissionais brasileiros fazem esse tipo de coisa? porra, porra, se fazem, A né, pergunta inclusive que fica é: funciona? olha, eu adoraria tanto que eu já até, assim, cogitei, se eu não tivesse boleto para pagar, me dedicar à pesquisa. Nossa, é um universo que me interessa muito, porque eu falo: "Não", eu ia validar e refutar muita coisa que eu acho que era coisa da minha cabeça, do tipo isso. Ah, acontece, né, acontece. Não, mas, assim, eu tô colocando aqui no chat também, ó, o link da postagem. Vamos ver se vai para todo mundo. E vou colocar também o link da matéria com a Forbes, se alguém matéria da Forbes, se alguém quiser consultar, né, para ver, aprender algumas estratégias, quem sabe, né. Mas assim, é real também que isso, desde que o mundo corporativo é mundo corporativo, já acontece, né. E acho que os chefes sabem um pouco também. Eu não Tinha sei uma aqui que a geração Z, que é a geração que a gente mais comenta, se comporta. Acho que talvez, assim, não seja um comportamento tão esperado deles, mas uma galera um pouco mais antiga, mais experiente, por assim dizer, talvez tenha, porque acho que tem ainda aquele estereótipo do profissional bom é profissional ocupado. tem. E quando eu tive aquele surto psicótico lá que eu já comentei com vocês que eu saí do mercado tradicional, eu comecei a pensar qual que era a empresa, né, ou qual que era o trabalho que eu queria ter. E uma coisa era muito clara, eu falei: "Meu, eu quero trabalhar por demanda". Tanto faz, sabe, esse negócio de cara crachá, nossa, me dava uma aversão. Ó, eu vou te dizer que isso daí é bastante complexo no mercado de trabalho, assim, mesmo quando você, trabalha, por exemplo, numa consultoria e tal, que você é contratado por demanda, é muito difícil das pessoas entenderem que, assim, você foi contratado por demanda, não interessa se você gastou 1 hora ou 10 horas para fazer, você foi contratado pela demanda, você entregou, você é remunerado pelo que você entregou. Aí começa as coisas do tipo: "Tá, mas quanto tempo você demorou para fazer?". "Não, não importa quanto tempo eu demorei". "Não, mas eu tô te pagando tanto, né, fazendo uma conta aqui de horas". "Não, não, de novo, você não tá me pagando por hora, você tá me pagando por entrega". E eu vejo que realmente é difícil. Tem até essa aqui, ó: 64% admitem manter aplicativos de mensagem de trabalho abertos, exibindo o status ativo para implicar que estão online e envolvidos no trabalho, mesmo quando podem não estar trabalhando ativamente. Tem uma outra coisa aqui que acho que é até eh, mais frequente, não é o status verde, não é o ativo, é aquele não incomodar ou ocupado, porque assim, você diz assim: "Não, eu tô aqui, eu tô trabalhando, mas não fala comigo que eu tô produtivo agora, tô no meu momento de produção". Então, me parece que isso aqui
Nossa, É eu ficava meio offline eternamente. é, Estava tá vendo? presencial, estava em reunião, estava produzindo, mas eu ficava assim: Tá vendo, "Gente, ó? Se você tivesse aprendido essas estratégias antes, né. poxa Então. vida, podia ser E pra CEO gen de alguma empresa agora". pra gente fechar esse tema aqui, o que que você acha que vale como solucionar o problema do teatro da produtividade? Valorizar produção de impacto, mudar métrica no trabalho, destacar bons funcionários, focar na cultura da empresa. Qual que você acha que é mais Ah, focar na cultura da empresa. que se a cultura for boa, né, porque senão É, né. É. e Porque, aí assim, tem valorizar a produção de impacto, eu estou é defendendo um subjetivo, né. projeto, você é outro, e aí? Aí depois mudar métricas, pô, métricas, cara, acho que é bom sim, é importante a gente ter métricas, mas toda a história é prazo, né? Prazo e menos perrengue para você corrigir depois. Destacar bons funcionários, aí a gente lembra da galera puxa-saco, já não gosto dessa opção. Então focar na cultura da empresa. Cara, pra mim é isso, dá igual se tá verde, se tá azul, se tá vermelho, tá trabalhando, filho, tá entregando, é o que importa. Às vezes, você sabe que às vezes o grande problema é que é difícil saber se está entregando, se não está entregando, né. Por quê? Porque a própria empresa pode ser tão bagunçada, você não consegue ver se está entregando ou não. Eu vou falar que ó, já vi isso acontecer, hein. Não aqui no Brasil, claro, em empresas fora, mas Claro, lá na já Áustria. já vi acontecer. Muito bem, teatro da produtividade, nosso primeiro tema feito, feito. Vamos para o segundo tema aqui, ó, eu separei esse aqui que não é dessa semana. Por que que eu pus esse daqui que não é dessa semana? Cadê a gente aqui? Porque a gente falou disso aqui há 2 semanas atrás e teve uma certa repercussão. E aí aqui tem um percentual que eu achei interessante. Lembra que a gente falou sobre: "Ah, mas será que tem mais líderes homens mesmo? Será que não?" E a gente não tinha informação, né. E aqui, nessa notícia, tem uma informação. Tá dizendo assim, ó: "Desigualdade de gênero, a contratação de mulheres em cargos de liderança continua em queda, segundo dados do LinkedIn para o relatório do Fórum Econômico Mundial. No Brasil, a proporção de mulheres contratadas, aqui é proporção de contratações, tá? Para posições de liderança caiu de 35 para 34,4% entre 2022 e 2023. Achei também, pô, difícil, né, esse número de 35 para 34,4 é quase manter, né? Até o momento, em 2024, as contratações foram de 34,2, o que indica estagnação. E aí, está dizendo que, desde 2018, a representação das mulheres na liderança subiu 1,3 ponto percentual, chegando a 28. Ou seja, a informação que tem aqui, que a gente não tinha, é que na liderança, no geral, um terço, mais ou menos, um pouquinho menos de um terço, é de mulheres, né? Então, vamos dizer assim, é menos, vai, é menos de um terço, né? Então, a cada 3 líderes, 2 são homens, um é mulher, um pouquinho menos do que isso. Eh, Acho que se for arredondar mesmo, tá quase para um quarto, tá mais para um quarto aqui, né. Então a cada 4 é mais ou menos uma mulher. O que, assim, eu diria, e aí vamos entrar naqueles assuntos que é difícil a gente saber se sim ou se não, mas provavelmente, pelo histórico, em algum momento da vida as mulheres eram proibidas de trabalhar, né. Vamos indo lá para trás na história, aqui, nossa história corporativa. Então é meio claro que esse número, na verdade, ele deveria ir subindo, né, para a gente chegar a algo próximo da igualdade ali, 50-50. Então esse número ele deveria estar subindo. Se não está subindo, aí eu acho que os dados que a gente tem aqui mostram que realmente, eh não sei se culturalmente a gente ainda está valorizando,
uma liderança mas que não está valorizando as mulheres. Se as mulheres estão trabalhando em trabalhos mais por demanda, mais independentes, tipo consultoria, profissionais liberais. Então, tem um monte de coisa que a gente pode supor, mas na verdade aí a gente não tem informação. O que a gente tem informação é nos cargos de liderança, vamos dizer assim, oficiais, né, nas empresas, com registro ali, temos 28,6% de mulheres. O que você acha desse número, assim, Pri? Bate com a sua percepção? Parece que não sei. O que você acha? Ai, meu universo, né? Acho que é muito minúsculo. Tanto de experiência, mas de observar. Acho que na real é bem menos, né? Não sei também, talvez a área, Pode né? ser. Não, e assim, você especificamente, você está numa área agora que é uma área que tem muitos profissionais liberais, né? Embora tenha pessoas da psicologia, por exemplo, que trabalham em RHs de empresas, né? Você pode ter desde diretor de RH ou diretora de RH até analistas de seleção e tal, mas tem muita gente que está na psicologia clínica, por exemplo, que é profissional liberal, né? Assim, Autônomo. autônomo. E aí não entraria nisso aqui. Esse panorama da bolha que você consegue enxergar, se eu tivesse que chutar, eu diria que na psicologia provavelmente tem mais mulher do que homem, né? Faz Sim, sentido ou não? sim, mais mulheres. E aí a gente poderia também supor que esse número aqui, né, de liderança nas empresas, ele traz uma informação, mas não é informação completa também para a gente falar, tem menos mulheres trabalhando e tal. Talvez não seja verdade, talvez a gente tenha mais pessoas nessas áreas que tem aí, como a sua, por exemplo, que tem mais profissionais liberais, né? Uhum. Será que tem alguma característica que faria as mulheres preferirem esse tipo de trabalho? Agora é opinião jogada ao vento, assim. Será que as mulheres prefeririam ou preferem ou estão mais inseridas nesse tipo de trabalho onde você trabalha por conta própria, onde você tem um pouco mais de liberdade de tempo, de fazer sua agenda? Ou será que nada a ver? Não sei, Sabino, não sei. Eu acho Porque que a gente é moldado, né, até essa questão de trabalhar, ter essa estabilidade, ter os benefícios, né, toda essa organização, digamos assim, né, e para trabalhar como autônomo, né, tem que abrir mão de algumas coisas. A gente tem vários bônus, mas também tem ônus, né. Então, acho que é que no caso da psicologia ela é muito específica, né, ainda que dê para trabalhar no mercado tradicional, né, a atuação clássica é na clínica, então a maioria, né, assim, provavelmente é uma grande maioria, né? muita gente vai para a clínica. Não tem essa informação, mas o que eu estou percebendo dos meus colegas é que quem não tem experiência profissional, não fez estágio em organizacional, tal, mas a porta de entrada para ter experiência é o RH. Eles É. vão para o RH. E, inclusive, eu vou ter conversas assim com alguns colegas, porque eles estão, né, tem gente que está com uma certa dificuldade de se estabelecer enquanto psicólogo clínico, e aí é uma jornada difícil, gente. Eu sei que a Vamos fazer galera. um Vou fazer um parênteses aqui, que não tem a ver com a nossa jornada hoje de LinkedIn, mas você acha que tem. Eu vou fazer uma pergunta. Eu estava vendo, eu assisto muito podcast com psicólogos, porque é um tema que me interessa muito, né? Já falei isso aqui várias vezes. E tem um deles, que tem uma plataforma aí, tá? Uma pessoa meio conhecida assim, e ele estava entrevistando uma outra psicóloga e eles estavam falando assim. Poxa, quando a gente sai da faculdade e a gente começa a atender, a gente descobre que a gente não está preparado para atender. Eu achei curioso, porque assim, eh, deve ter muita gente que se sente nessa condição, né, assim, você faz a faculdade, e na faculdade, ok, você vai aprender várias coisas, mas
Na hora que você se vê como um profissional liberal, como um empreendedor, como alguém que tem que sentar ali na frente de uma outra pessoa e transmitir toda a segurança, né, de que: "Ó, eu vou te ajudar, ó, vai por aqui, ó, vai por aí", deve ser bem difícil mesmo, né? É muito difícil. Hoje eu me vejo, assim, numa posição que eu falo: "Cara, os caminhos que eu fui tomando durante a minha vida, hoje me deu segurança para eu", assim, segurança naquelas, né, mas me dá uma certa segurança para enfrentar o que é trabalhar como autônomo, ainda mais quando a gente fala da psicologia, porque a gente pode fazer curso, tá-tá-tá-tá-tá, mas tem um fator, um elemento surpresa, chave, primordial, que é o repertório. E aí eu, pô, vai chegar uma hora que a teoria não vai se sustentar. Ah, então você tá assim por conta disso, tá, 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 tá. E ter esse jogo de cintura que só a vida dá, nossa, é outra coisa, assim, é muito difícil mesmo, porque geralmente as pessoas procuram um processo terapêutico quando elas estão em profundo sofrimento. E aí, se você não tem condições de acolher, de fazer uma série de coisas, e é fato, a gente fica lá 5 anos no mínimo na faculdade, você sai, e aí quando você tem o choque ali da pessoa na sua frente, você fala, tá aí agora, né? Por isso que eu O que falo, eu gente, o curso faço, de né? psicologia é um curso muito, muito, muito sério, muito. Psicologia, medicina, para mim, assim, no nível de você se dedicar, para mim, tá no mesmo parâmetro por conta da responsabilidade. Não, assim, eu vejo que sim, e acho que uma outra coisa que é complexo também é assim, como que uma faculdade vai preparar você justamente para entrar no perrengue do outro, né? Eu Uhum. entendo que existe uma série de conhecimentos teóricos, né? Mas a prática mesmo é muito difícil de você conseguir preparar alguém. E o que vai preparar provavelmente é o começo da vida clínica ali, né? Que a pessoa vai realmente adquirir essa experiência, né. Mesmo porque, por exemplo, socialmente nós somos acostumados e trabalhamos na perspectiva de que a gente precisa dar conselho para os outros, né? Ah, tô com problema com o meu chefe no trabalho. Nossa, faz isso ou aquilo. E aí na faculdade a gente aprende que muitas vezes o nosso papel principal é ouvir, é ouvir. E aí você conseguir ter esse autocontrole de não sair na informalidade para parecer que você está trocando uma ideia com um colega na mesa do bar, de ah, eu já passei por isso, nossa, na minha época, não. E aí, nossa, como é difícil. E aí eu lembro assim dos meus colegas, a gente discutindo casos, ah, mas criando relações, e aí as professoras ficavam assim, mas aonde está escrito que tem esse contexto? Nossa, gente, assim, bons professores de faculdade de psicologia, 5.000 tapas que você fica assim, viu? Às vezes ficava até assim, cara, vou ficar bem quieta aqui, porque realmente, aí depois eu fui entendendo, meu papel aqui é ouvir. Claro, fazer alguns apontamentos, mas é incrível como as pessoas tentam justificar e criar relações e fazer com que as pessoas concordem com você. Ai, aí você leva 5 anos para entender que não é para fazer isso. Não é fácil. Imagino, não passei por isso, mas imagino, e tenho bastante curiosidade de entender um pouco mais, né, esse processo, até porque tem algumas pessoas que parece que já nasceram, com um certo dom para isso, e tem outras que parece que mesmo depois de uma formação e tal, você conversa com pessoas e fala assim: "Pô, mas você precisava ser um pouco mais acolhedor, né", e é engraçado, né, mas enfim. Falham miseravelmente no aspecto básico da psicologia, que é isso, é o acolhimento. Realmente. Ó, tem um aqui, vamos passar para o próximo tema que você tinha adicionado lá, e que eu achei interessante, mas depois eu fiquei pensando, hoje eu estava fazendo a curadoria dos temas que a gente ia apresentar aqui, e eu percebi um negócio assim, a, a, a autora faz uma publicação falando assim, ó, eh, a ansiedade de produtividade, definida pela Forbes como a sensação de que sempre há mais a ser feito, está se tornando uma preocupação crescente nos ambientes de trabalho e já é a principal questão enfrentada pelos trabalhadores americanos, superando depressão, estresse e problemas de relacionamento. Eu entendo que aqui a gente está tentando trazer algo, vamos dizer assim, meio que já quase patológico, mas ansiedade de produtividade
é algo que seria normal, ou seja, a pessoa está preocupada em produzir ou em aí a gente liga lá com o teatro da produtividade, né, nosso primeiro tema. Não sei se ela está mais preocupada em produzir ou em mostrar que está produzindo, e talvez um tema esteja ligado com o outro. Mas assim, a ansiedade, a gente tem que separar talvez a ansiedade normal do dia a dia, né, vou fazer uma apresentação, tô com uma ansiedade ali, porque vou apresentar, porque a plateia é grande, porque a plateia é especializada ou alguma coisa assim, de uma ansiedade patológica. Mas nesse caso aqui, a gente não começaria pensando que é normal ter uma ansiedade por produtividade? Não tá tudo bem? Não sei, é que quando fala ansiedade de produtividade, porque eu lembro lá de um princípio da psicanálise, né? Ansiedade por separação. Então, isso é um fenômeno que eles chamam de ansiedade por separação. Por exemplo, pai ou a mãe tá lá com o bebezinho, vai voltar a trabalhar, aí tá lá desfrutando da primeira semana dos 4 meses de licença maternidade, mas já está pensando como é que vai ser doloroso deixar o filho ou a filha, enfim, e ter que ir trabalhar. Então, esse ansiedade de produtividade eu precisaria até me informar para ver se é um fenômeno também muito característico disso. Mas Não, eu eu fiquei acho que pensando, Pri, eu acho que você tá indo na mesma linha que eu. Eu fiquei pensando assim, se isso aqui e nós vamos dar uma olhada aqui nos números, tal, não sei o quê, mas se isso aqui não é um pouco, entre aspas, assim, matéria para ter view, assim, ou seja, deveria ser uma clickbait. coisa normal, né, clickbait, é meio clickbait mesmo. Assim, é normal ter uma ansiedade por produtividade, eu entendi, aqui tá indo mais para o meio patológico, Ah, mas sim. será que não seria normal? Não sei, tô na dúvida aqui. Não sei, Sabina, eu acho que talvez esse viés aí de ansiedade, quero ser produtiva e tal, beleza. Agora, a conjunção aí dos dois, talvez pode indicar aí que seja um fenômeno que foge um pouco da normalidade. Então, aquela pessoa, imagina aquela pessoa que mal terminou um projeto, já está querendo saber o que vai entrar, tal, e aí gera um fluxo ali que a pessoa não consegue, vai afetar algumas áreas da vida dela, né? Então, por exemplo, tá lá descansando, não consegue descansar porque tá pensando no que precisa fazer, e aí se sente culpada por não estar produzindo no final de semana, que não é horário de trabalho, sabe? Então, Não, eu, assim, não só, entendo como me identifico de uma certa maneira, assim, eu diria que se a gente for pensar em uma coisa assim mais uma coisa que prejudica, mas você fala assim: não é essa ansiedadezinha normal de vou produzir, preciso produzir e tal, é uma ansiedade do tipo já meio desesperadora de preciso mostrar produtividade, preciso entregar coisas, enfim, é diferente mesmo. Eu vou dizer, por exemplo, eu às vezes tenho, contratos de: "Ó, preciso entregar o curso X, vou entregar o curso X", beleza. Aí aconteceu alguma coisa, não consegui entregar, tal, gera uma angústia, assim, de: "Pô, eu prometi tal coisa para tal data, vou ter que mudar para outra data e tal", é uma coisa. Outra coisa é você estar numa empresa e ficar angustiado, porque você tem que fazer mais e mais e mais, porque você tem que ser promovido, porque o teu colega teve destaque numa reunião. Então, eu entendi que eles estão trazendo para lá. Eu só estou tentando balizar aqui se não é também uma forçada de barra, mas eu entendo que existe sim isso aqui. Aí, aqui, a publicação continua. 80%, e aí, né, de acordo com a pesquisa, 80% dos funcionários experimentam ansiedade de produtividade, com mais de um terço enfrentando essa condição várias vezes por semana. Então, tá sempre nessa sensação. Essa ansiedade é mais presente entre a geração Z, né, que nem você comentou, com 30% lidando com ela diariamente. As demissões generalizadas aumentaram significativamente a ansiedade de produtividade. Mais de um terço dos entrevistados relatou ser
diretamente afetado por demissões ou trabalhar em organizações que passaram por cortes de pessoal no último ano. Então, os tais layoffs, né? Você sabe que eu. Deixa eu botar o linkzinho aqui da publicação no chat. Eu acho assim, layoff é um jeito também, talvez, de mascarar não deu certo, é falta de produtividade mesmo. A empresa foi lá, contratou, queria produzir tais produtos, vender tanto, ganhar tanto, e não vendeu, não ganhou, não deu certo. Galera, não funcionou. Então, e qual é o quesito, o quesito clássico do que vai definir se uma pessoa vai continuar ou não? Performance. Claro. Critérios claros ou não, o discurso é olha, né? Então, Mas não tá certo? Assim, vamos trazer as polêmicas também, né? Eu, às vezes, Pri, na tenho a teoria, visão. sim, e eu concordo que está certíssimo, mas eu não sei se a prática, se no dia a dia isso se reflete, né? Se está claro para todo mundo, se tem métricas, se tem plano de ação, se tem uma série de coisas que vão subsidiar essa tomada de decisão, né? Nossa, maravilhoso, performance, tá, mas como isso é acompanhado, né? Como isso tá evoluindo? Como é que é passado isso para a pessoa? Né? Ah, nossa empresa se preocupa. Se preocupa como? Quais são as evidências que traz isso à tona? Para que as pessoas. Sabe, porque beleza, a pessoa vai ser mandada embora, tá tudo bem, mandou embora. Mas o discurso que nem sempre é coerente com a prática. Então, Não, talvez beleza. talvez não seja tudo bem, mas é que assim, ó, eu sempre penso que analisar um microcosmo é mais fácil do que analisar um cenário muito mais complexo. Então vamos pegar, por exemplo, uma empresa pequenininha, tem ali 3, 4 pessoas, resolve contratar mais uma pessoa porque decidiu que vai fazer um novo produto, e esse novo produto, na expectativa, nos próximos 3 meses, vai trazer um faturamento de X. Beleza. Uhum. Começa a trabalhar, tal, não sei o quê, trouxe a pessoa, blá, a pessoa não desenvolveu o que precisaria desenvolver, pode não ter sido bem contratada, pode não ter falado a verdade na entrevista, mas não deu certo. Ou seja, a empresa não tem aquele faturamento que esperava e vai ter que demitir 2 pessoas, porque não foi nem a que foi contratada e nem alguém que estava lá também, não dá mais para pagar. Demite 2 pessoas. Então se a empresa tem ali 5, 6 pessoas e demite 2, já é layoff, Uhum. praticamente, né, já é demissão em massa. Mas Uhum. percebe que faz muito sentido, assim, ó, a empresa imaginou fazer um produto, o produto não vingou, o dinheiro não veio, não dá para ficar pagando as pessoas, tem que mandar as pessoas embora e vai ter que definir das pessoas que estão ali no time quais são as que produzem mais, quais são as que devem ficar e quais são as que devem sair. Inclusive, poderia até acontecer da pessoa que entrou ser a mais produtiva de todas e 2 pessoas que já estavam na empresa terem que sair, enfim. Mas a demissão ser em massa, ser um layoff, alguma coisa assim, não quer dizer que a pessoa que foi demitida, só foi demitida porque era um layoff. Provavelmente tem a ver com produtividade, tem a ver com receita, tem a ver com um monte de coisas. Claro que num microcosmo, então assim, numa empresa pequenininha, é muito mais fácil de você saber quem está produzindo, quem não está, quem é colaborativo, quem não é, né? O teatro da produtividade é menor, porque não adianta você fazer teatro. Cara, nós somos aqui em meia dúzia. Se a gente fez, fez. Se não fez, não fez. Não adianta você fazer teatro. O teatro não cola, né? Numa empresa de, né, até, vamos dizer assim, até 10 pessoas, o dono da empresa provavelmente está ali no dia a dia vendo o que você está fazendo, está acompanhando. Então não adianta fazer teatro da produtividade. Quando você joga isso para uma empresa gigantesca, muda um pouco de figura? Muda. Porque é mais fácil o tal do teatro da produtividade que nós vimos aqui, às vezes confunde, às vezes não tem métricas corretas e tal. Mas você percebe que no final das contas, se a gente for pensar mesmo, é meio que a mesma coisa? No sentido de não tá dando faturamento que precisava, alguém vai ter que sair. Se tiver dando o faturamento que precisa, provavelmente não vai sair ninguém.
Claro, vamos colocar aí todas as variáveis, todas as complexidades, né. Mas às vezes a gente, se coloca como, entre aspas, "vítima" de uma situação, e não é, assim, a gente tem que produzir, a gente tem que fazer, enfim. Mas eu vejo sim que existe uma diferença muito grande entre a empresa pequenininha e a empresa muito maior, né. Agora, voltando no tema, ansiedade pela produtividade, no fundo, tem que produzir mesmo, porque senão e acho que é isso, né, a gente sente, se a gente não produzir, a empresa vai ter que cortar. Enfim, as demissões generalizadas aumentam a ansiedade? Sim. Por quê? Porque você sabe que se você não produzir, se a empresa não produzir, se o faturamento não vier, vai ter cortes. Não é meio que assim a vida real, vamos dizer, é isso e não tem muito como mudar? Eu sinto que Nossa, você tá eu sinto que sim. você tá discordando e eu quero ouvir o que você Eu tô aqui refletindo mesmo, é? real, porque o que pegou para mim foi chamar isso de ansiedade de produtividade, sabe? Porque você tá ali preocupada em executar o seu trabalho, em performar, poxa, olha, isso aqui que é entrega de valor, a empresa percebe isso, o cliente final percebe isso, tal. É algo natural, é uma consequência do seu trabalho e até mesmo do engajamento que você tem pelo que você está fazendo. Normal. Agora, o ansiedade associado a essa questão da produtividade é o que me incomoda um pouco, no sentido de me deixar preocupada, porque talvez, não sei, para o sujeito pode ter aí uma questão, uma régua muito alta, sabe? De sempre ter que estar fazendo, fazendo, fazendo. Ok, sistema capitalista, normal, mas passa um pouco do tom. E aí não tem ninguém para olhar essa pessoa, um líder, um colega, do tipo, meu, desacelera, sabe? Então, acho que o que está me fazendo refletir é isso. Não Não, e estão faz sentido, é. observando, não estão observando, ou o negócio está tão generalizado, que está todo mundo num looping eterno e ninguém consegue perceber que está demais. Então, isso tem a ver com a cultura, Faz né? Com as sentido sim. pessoas. Então, isso me preocupa, me chamou a atenção. Estou aqui pensando até agora. É. Não, é interessante, Pri, assim, eu acho, né, um achismo, até por conhecer bastante eu fiquei durante muitos anos no universo das grandes empresas, né, ou das empresas gigantescas. Mas hoje em dia, eu faço muita consultoria, eu conheço muita gente que são donos de pequenas empresas, assim, empresas muito pequenininhas, né, 3, 4, 5 pessoas, e é uma empresa, e produz alguma coisa, né. E eu vejo uma diferença muito grande. Nas empresas médias e grandes, realmente, eu acho que aqui a palavra ansiedade toma essa conotação de talvez você esteja mais preocupado com uma coisa que é imaginária do que esteja fazendo o seu Hum, trabalho e trazendo resultado. Só que assim, pior ainda, porque isso mais rapidamente vai levar você a ser menos produtivo e vai levar a ser um sério candidato a layoff ou demissão, e vai levar também você talvez a adotar estratégias que a gente viu lá do teatro da produtividade lá no começo. Então, é meio que uma bola de neve, né, assim, estamos juntando talvez uma combinação explosiva aqui, né. E aí acho que tem tudo a ver com o que você vive hoje em dia, assim, o tema, né, que você está aí ajudando as pessoas no mundo corporativo, né, com a psicologia, que é as pessoas precisam conectar com conceitos para entender que a ansiedade tem um limite que vira patológico, né. Sabino, olha só o que aconteceu exatamente hoje. Atendi uma pessoa que ela chegou com uma demanda inicial de necessidade de desenvolver habilidades de comunicação. Beleza, fui investigar, né? E assim, observei, tudo bem, uma primeira consulta, mas observei um discurso muito organizado, né, Uma uma boa comunicação. coerência, eu assim, né? Tem alguma coisa estranha, né. Não, não, tá muito estranho. E aí, enfim, aí,
acho que no começo, agora de 2025, existe uma expectativa de que se apresente resultados, pipipipopopó, essa pessoa vai estar sendo responsável por implementar uma nova área de atuação dentro da empresa, e ela é responsável por buscar informações que vão nutrir aí um determinado sistema que vai gerar toda essa visibilidade do negócio, que assim, tá todo mundo da diretoria com o olho assim, porque, vai ser da hora. E aí, começando a investigar, aí chegamos à conclusão de que o trabalho está tendo um gap de comunicação, mas de outras partes que deveriam contribuir e não estão contribuindo. E é porque eu fiquei assim, gente, a conta não fecha, o negócio vai ser em 2025, nem rolou ainda, o projeto está engatinhando. E aí, olha só para você ver o aspecto da ansiedade. Aí tudo bem, a gente chegou a uma hipótese, olha, acho que vai ter que ter uma tratativa aqui com essas pessoas que me parece que estão represando as informações que está te impedindo de dar continuidade. Com isso, você não vai conseguir executar dentro do cronograma do projeto. Mas o negócio está previsto para 2025, sabe? E aí a expectativa era, não, eu preciso organizar as informações para apresentar para a diretoria, mas Em que que dá? ponto estamos ainda, né, de ter informações, de ter resultado, né? O quanto que talvez esteja antecipando as demandas, né? É verdade mesmo. E me parece que é bem por aí essa questão da ansiedade por produtividade aqui, vai muito nessa de quando foge um pouco do que seria esperado, normal, assim, né. Mas aí também o trabalho é de perceber o que depende de mim e o que depende do outro, porque aí Claro. eu começo a ficar ansiosa, a impactar toda a minha rotina, porque eu não tenho acesso ao conteúdo que eu preciso, porque o outro não está tão disposto, nem um pouco disponível para me ajudar, né? E aí, limites, né? Pô, então, Sim. peraí, ó, até aqui é comigo, daqui para lá é com o amigão, e aí, vamos fazer o quê? Eu falei, escala, sabe assim? Escala, porque tem coisas que tem que ser top-down. Do tipo, o Uhum. chefe chegar e falar assim, ó, galera, quando acontecer essa situação, vocês parem o que vocês estão fazendo, porque a nossa prioridade é essa. Aí você passa a batuta, né, como dizem os mais antigos, e senão vai ficar lá naquele looping eterno, não vai ter as coisas, aí fica sofrendo, porque acha que é responsabilidade da pessoa, e na verdade não é, né? É, isto é verdade mesmo. Vamos passar para tem mais 2 temas aqui pra gente dar uma olhadinha. Vamos para mais um tema. Esse aqui, eh, eu não sei, esse aqui eu acho que eu peguei, deixa eu pôr de volta, cadê a gente aqui? Esse aqui acho que eu peguei no LinkedIn Notícias de hoje, ó, 9 horas. Reconhecer o próprio merecimento é fundamental para construir uma carreira de sucesso e manter a autoestima elevada. Assim, ó, eh, e só para deixar claro aqui, assim, eu fui no LinkedIn Notícias e fui vendo coisas que interessavam pra gente comentar aqui. Não tenho eh, nenhum nenhum tipo de ligação com quem publicou, nem positiva, nem negativa. Não tenho nada a favor nem contra. A gente vai comentar aqui o que a gente achar que tem que comentar. E aí, assim, o que que eu achei dessa, né, dessa colocação aqui no fundo, no fundo? Eu fiquei pensando de coisas que a gente já falou aqui. Passou um pouco na minha cabeça tal da positividade tóxica, enfim, eu pensei um monte de coisas. Porque assim, ó, eu acho legal, eh, temas motivacionais no LinkedIn. Na verdade não gosto muito não, mas assim, mas é legal. Acho que a gente precisa, às vezes a gente precisa ler coisas. Então, é interessante? É. Às vezes você tem que parar para pensar que, pô, tem gestor que daria tudo para encontrar alguém como você. Sim, é verdade. Ou melhor, pode ser verdade, né? Pode ser verdade, desde que você esteja se preparando, desde que você esteja performando, desde que você esteja num momento bom para trabalhar e tudo, né, e não esteja com outras questões que estão te atrapalhando produzir.
Mas a gente tem que tomar cuidado, só que assim, pode ser que a gente não esteja nesse momento tão bonitinho, tão legalzinho, pode ser que a gente esteja precisando arrumar alguma coisa, né, as questões que a gente tem falado aqui de saúde mental e tal. Então precisa ver, primeiro de tudo, a gente precisa ver se a gente está produzindo. Será que esta nossa versão de hoje é uma versão boa mesmo? E será que realmente tem gestor que daria tudo para encontrar alguém como a gente? Ou será que a gente precisa rever alguma coisa? Será que a gente precisa cuidar de alguma coisa para que a gente consiga ser esta pessoa que vai ter gestores que dariam tudo para encontrar alguém como a gente, né? E aí eu acho que a publicação, né, lendo aqui, ó, importante lembrar que muitos líderes desejam ter colaboradores dedicados, competentes, comprometidos como você. Assim, eu não posso dizer que você Uhum. é competente, dedicado e comprometido. Você que tem que saber, né? Cada um tem que saber se é dedicado, competente, comprometido. Mas eu entendi a publicação, tá? A publicação é mais assim, ó, pode ser que tenha pessoas dedicadas, competentes, comprometidas, que estão se sentindo mal, que estão sentindo que não produzem nada. Então acho que a gente tem que separar o joio do trigo. Mas cuidado, né? Valorizar-se significa entender o seu valor e as contribuições que você traz para o ambiente de trabalho. Aqui é autoconhecimento. Muito importante, muito interessante, mas calma lá, né? Não dá pra gente dizer, ó, todo mundo do mundo é competente, é produtivo, é comprometido, tá num bom momento, tá produzindo legal. Vamos com calma, né? Uhum. Esse reconhecimento não só fortalece a confiança, mas também projeta uma imagem positiva e profissional e atrai boas oportunidades. Aprender a se valorizar é essencial para negociar melhores condições, buscar o crescimento contínuo, alcançar os objetivos desejados no mercado de trabalho, né? Vou pôr aqui o link da publicação também, mas, aliás, deixa eu ver se eu realmente. Ah, tem aqui. Tem o link. Achei que eu tinha posto o link errado. Vou pôr o link aqui no chat. Mas a ideia, Pri, que tá passando aqui, eu acho que ela é uma ideia, mas eu fiquei com algumas ressalvas. O que, que você acha? Ah, também. Aqui, olha, esse último, né? Ao perceber e respeitar seu próprio valor, você pavimenta o caminho para um futuro promissor e repleto de realizações. Cadê os perrengues aqui, amigão? Esse tudo lindo? Também. Não, Ah, e assim, o que que me parece, sabe? Eu vou dizer, primeiro, eu não faço postagens assim, porque eu acho que eu tenho um compromisso com as coisas que eu falo e que eu penso. Mas eu entendo o valor de você, às vezes, ver uma mensagem assim e falar assim, pô, não. Tem gente que vai olhar isso aqui e vai cair uma ficha do tipo, meu, eu tô me dedicando, tô trabalhando pra caramba. Talvez em algum momento meu na minha vida corporativa, né, de alguns anos atrás, se eu parasse pra pensar, eu ia chegar a essa conclusão aqui, cara, eu tô trabalhando pra caramba, tô fazendo um monte de coisas, tô me dedicando e tô sempre achando que eu tô fazendo pouco. Eu deveria ter, né, me, eh, em algum momento dado uma desacelerada. Mas eu via um monte de gente em volta de mim que já estava desacelerado total e estava se achando super valorizado, né? É isso que é o problema. Eu acho que tudo é autoconhecimento, né, nesse caso. Autoconhecimento e autopercepção, talvez, né, Pri? sim, e tem aquela questão da síndrome da síndrome do impostor ou impostora. A gente sempre tem essa sensação de que as conquistas são atribuídas à sorte, a qualquer outra eventualidade, menos a sua capacidade de produção e de entrega. Aí, opa, precisamos baixar, né, essa autocobrança e ir se reconhecendo, né? Mas também tem o inverso, do cara não faz um novo nada e uau, como isso é maravilhoso. Acontece também. Acho que numa proporção talvez menor, aqui muito empiricamente falando, mas acontece. E uma das coisas que a gente precisa também fazer as pazes é com essa síndrome do impostor. Que, nossa, sabe, a dificuldade, principalmente para as mulheres, homens também sofrem, mas as mulheres em maior parte, de
sempre justificar alguma coisa, né? Ah, fui contratada, ah, a pessoa foi com a minha cara, acho que ela estava feliz. Ah, imagina, estava no lugar certo na hora certa. Nunca é porque a gente. Porque também a gente tem essa questão do. Imagina se eu faço, só agradeço, vou me achar soberba. Inconscientemente a gente pensa muitas vezes isso. Então, acho que é isso, você matou a charada. É autoconhecimento, senso crítico, eu acho que nunca vai fazer mal a ninguém. Vamos aproveitar que a gente tem entrado nesse tema aqui de uma forma, talvez meio recorrente, e aí eu quero um chute, uma opinião, assim. Você acha que tem diferença te parece, assim, pela tua observação, te parece que tem diferença entre, autoconhecimento entre homens e mulheres? No geral, assim, nós é mais ou menos aquela história, assim, nós não estamos falando da pessoa específica, nós estamos falando meio que num geralzão, assim. Você Você acha que tem diferença, é tudo igual? Homens e mulheres no ambiente corporativo, tem mais cuidado no autoconhecimento ou não? Meu Deus, sua pergunta, Sabina. Não, é uma percepção, você pode ter uma percepção que pode inclusive mudar amanhã você pode falar: "Não, Uhum. sabe, não, eu falei, mas é", porque assim, eh, eu diria, antes, né, para tentar facilitar a pergunta também que eu fiz, né, eu vou dar minha resposta. Eu diria que assim, o perfil profissional, pelo menos na minha bolha, na minha observação, parece que os homens, de uma certa forma, têm mais condição de descrever o que ele é profissionalmente, o que ele tá fazendo, o que ele tá buscando, profissionalmente. Pessoalmente, eu acho que é o contrário. Então, como a gente é uma soma do nosso perfil pessoal e profissional, porque ninguém é só profissional ou só pessoal. Mas me parece que os homens, de uma forma geral, têm muito menos contato com o seu eu na pessoa física, né. É assim, é muito mais, até por talvez por criação, né, e até por faixa etária, porque eu tô falando a minha bolha, obviamente, que tem aí uma grande quantidade de pessoas que estão mais ou menos na mesma faixa etária que eu. Me parece que são assim, são pessoas que se descrevem melhor profissionalmente, mas se descrevem muito mal pessoalmente. E as mulheres me parece que é um pouco o contrário. As mulheres têm um pouco mais de consciência de si mesma na pessoa física e parece que tem um pouco mais de dificuldade de se encontrar na jurídica, no perfil profissional, de se descrever uma forma mais objetiva profissionalmente, o que está buscando, o que é capaz de fazer, não sei. Eu tenho essa sensação, é uma sensação que amanhã pode mudar. Eu posso olhar para o cenário e ver diferente. Mas hoje me parece assim, me parece muito forte isso, de que os homens têm mais uma visão, um autoconhecimento profissional e as mulheres têm mais um autoconhecimento pessoal, assim, consegue ter mais contato com o seu eu, na vida pessoal. Você tem alguma sensação nesse sentido ou Olha, sim, tentando ser aqui neutra, né, mas pela experiência, eu percebo que as mulheres, pelo menos as que eu tive aí oportunidade de acompanhar, antes da psicologia, acho que elas transitam bem, tá. Deve ter aí talvez 50% da mesma forma que os homens, mas, a mulher ela é mais dotada dessa questão da autopercepção, do por que que eu estou sentindo isso, tal. E os homens, eles têm um olhar mais, racional, mais diretivo. Os homens são, pelo menos assim, mais autoconfiantes. "Ah, o que você fez?" "Ah, eu fiz." E funcionou, ficou bom, nossa, que linda gambiarra, né? Agora a mulher funcionou, mas nossa, olha, não era o melhor a ser feito, mas dado o cenário, você curte, aí fica lá, sei lá, 10 minutos justificando, ao invés de falar, ah, que bom que você gostou, porque deu certo, né? Então, acho que podia ter uma troca, assim, entre os gêneros, sabe? Da gente começar a aprender um pouco, eles também aprender chegar um num pouco. equilíbrio, né? Porque assim, é muito difícil, né, a gente chegar aqui nessa conclusão, a gente sabe disso, né? Mas acho que a mulher ela se justifica muito mais. E aí tem questões culturais também, né, Pri. Realmente a gente se a gente for pensar,
o gênero masculino, ele tá inserido no mercado de trabalho há mais tempo. Então, assim, claro que vão ter algumas coisas que ainda estão se acomodando, né, no sentido de que nem liderança, por exemplo, a gente sabe que tem mais, os dados mostram que tem mais líderes homens do que líderes mulheres, isso tem a ver também com esse tempo em que a mulher não estava inserida no mercado de trabalho, tem a ver com o tempo em que não se esperava que uma mulher assumisse postos de liderança, né? E a tendência é que isso vá chegando num equilíbrio, ou pelo menos deveria ser essa tendência, e talvez a gente ainda não esteja tão próximo. Pelo menos, agora eu tô falando, pensando nos números que nós vimos lá, né, de 28%, alguma coisa assim, né, de líderes e tal. Ainda eu não li agora no ao vivo, mas eu tinha lido antes que tem uma diferenciação naquele post lá, naquela matéria, de que quanto mais alta é a liderança, menor é a participação feminina. Eles fizeram um destaque entre gerente, diretor, CEOs, e quanto mais alta é a liderança, menor é a participação feminina. É, é algo pra gente pensar mesmo, né? Vamos para o último tema aqui? Chegamos, acho que até dessa vez até que os temas foram. Esse tema aqui eu acho que você tinha mandado, né? Lá no nosso Whats. E eu fiquei pensando assim, será que será que realmente isso é um tema, assim, geral, ou será que isso é um tema mais específico, assim, de algumas, pessoas específicas, né? E aí ele tá falando aqui sobre, depois a gente pode talvez generalizar no comentário, mas ele tá falando sobre ter um chefe stalker, né, que fica lá Ai, fuçando. cadê? Compartilha Ah, comigo. opa, só porque, né? Eh, a linha tênue entre vida pessoal e profissional. Em teoria, essas duas esferas deveriam coexistir sem grandes interferências. Não sei. Não sei se eu concordo, tá? Mas sabemos que na prática a história é bem diferente. Quem nunca teve aquele chefe ou colega que parece mais um detetive particular? O chefe stalker, uma espécie em ascensão. Você passou o final de semana curtindo com os amigos, postou algumas fotos no Instagram e na segunda-feira, ao chegar no trabalho, seu chefe já sabe todos os detalhes da sua vida pessoal. É, eu entendo que aqui ele tá colocando como, assim, isso aqui é um absurdo e tal. Mas eu não sei, assim, a partir do momento que você publicou alguma coisa nas suas redes sociais, eu não sei se Por você mais não quer que as pessoas vejam, privado, né? Hã? por mais que o seu perfil seja privado, assim, eu realmente, tá? Que eu acho meio absurdo, sim, porque tal, eu já ficaria com 5 orelhas em pé para ver se não é um nível exagerado de controle, né? Porque o que eu faço ou deixo de fazer além do meu horário de trabalho, né? É curioso, me chama a atenção o nível de curiosidade da pessoa. Querer saber o que o fulano fez ou deixou de fazer no final de semana. Vamos combinar. Eu não Isso sei, não é assim, normal. não, assim, vamos pensar o seguinte, eu olhei isso aqui, eu fiquei pensando um monte de coisas. Por exemplo, quando as pessoas colocam o que fizeram nas redes sociais, e vamos pensar assim, existe uma diferença entre redes sociais abertas e fechadas, isso é uma verdade, né? Então, se você tem uma rede social fechada, você quer um pouco mais de privacidade, talvez, eu não sei, mas você admitiu as pessoas do trabalho, então, de uma certa forma, é aberto. É como se fosse aberto, né? E aí, qual é o problema de alguém ver que você postou? Se você postou, é porque você quer que as pessoas vejam. Eu não sei. Eu vou falar um pouco, eu vou tentar explicar o que eu tô pensando aqui, porque assim, eu posto muito pouca coisa em rede social. Aliás, quase zero postagens assim de coisas pessoais. Eu Tá. uso as redes sociais muito mais para trabalho. Meu meu Facebook e Instagram é quase um LinkedIn. É tudo LinkedIn. É quase tudo LinkedIn. Às vezes posto uma coisinha ou outra, mas é muito pouco. E aí eu fico pensando assim, pô, mas e as pessoas que postam as coisas nas redes sociais? Não é para ver? Sei. No caso, é o chefe stalker que tá errado ou é a grande exposição em redes sociais? Comenta um pouco aí, porque esse tema
eu sou muito diferente, acho que da média das pessoas que usam rede social, porque eu Mas não eu compartilho quase acho nada. é que a gente não deu continuidade no texto, né. Sim, você Vamos está ver. stalkeado e o pior, muitas vezes isso se torna motivo de piadinhas e deboches durante a semana toda. Esse é o ponto do trazer conte assim, realmente concordo com você, meio sem pé nem cabeça, mas o que me preocupa é querer saber e fazer os comentários. Porque uma coisa assim, você tá numa reunião e fala assim: "Nossa, e aí, Sabino, vi que você foi lá ver o jogo do Corinthians, sei lá, com 15 de Jaú". Não Agora, fui não, tá, só deixando bem claro, não "Ai, Sabino, então quer dizer que o projeto atrasou porque você foi ver o jogo", Ah, sabe? tá, É que tem entendi, esse é. contexto bem tosco, para mim acho que essa é a palavra que define. É Mas, o eu assim, eu entendi, agora eu entendi que pode ter um negócio do tipo, sei lá, vamos pegar um esquema balada, né, alguém foi: "Ah, putz, ai, balada, sei de casos, chegou sei de tarde no dia casos. seguinte", então, chegou tarde no dia seguinte, e aí alguém fica, né, meio de marra, assim. Eu vou dizer que talvez eu tenha uma cabeça meio retrógrada. Eu acho assim, ó, se você tem contrato de trabalho e você tem que trabalhar cedo, e você foi numa balada e chegou tarde no outro dia, e você postou alguma coisa nas redes sociais e seu chefe viu, eu acho que ele tá certo de tentar entender por que que você tá chegando tarde, não sei. Não sei, me parece lícito que se você tem um contrato de trabalho, você tem que entregar atividades e você tá saindo de balada e não tá entregando as suas atividades, eu acho que isso tá influenciando na sua vida profissional. Eu não sei se esse é o contexto, tá, Pri? Eu entendi que você foi num Aham. contexto diferente do tipo, coisas que não têm que entrar no contexto profissional e entraram. Mas qual que é a linha tênue aí, Mas né? Sabino, se, por exemplo, eu tinha que fazer uma atividade, eu tinha uma reunião que seja numa segunda-feira, 9 horas da manhã, ou sei lá, qualquer dia da semana, e no dia anterior eu saí para uma balada, fiquei lá até às 5h30 da manhã, não tive perdi a hora daquela reunião às 9 com aquele cliente mais importante. O ponto é, a carcada, ela teria que rolar Independente. alguém sabendo que eu saí porque uma responsabilidade não foi cumprida. Então, acho que esse é o ponto. Parece que assim, então deixa eu ver aqui. Fulano não sei o quê. E parece que agrava Mas não a é diferente? situação. Assim, ó, vamos, eu sei que já estouramos o tempo aqui, mas eu queria só pra ver se eu tô, porque, assim, eu tô sentindo que eu tô muito old school aqui, mas assim, ó, não é diferente, por exemplo, a pessoa perdeu a reunião no dia seguinte, porque foi numa balada, ou vamos pegar um outro cenário agora. A pessoa chegou tarde por quê? Porque, sei lá, tem um filho pequeno, o filho estava doente e não dormiu à noite. Não é diferente? Ou não? Você tá parando pra pensar e tá me deixando preocupado, porque pra mim é tão óbvio que é diferente. Ih, Não, não é, eu tô trabalhamos com obviedade, tô brincando. não, eu tô te falando porque às vezes a gente precisa, Então, mas aí que mergulhar nas nossas obviedades, né. mas esse é o ponto. Eu vou postar na minha rede social que o meu filho adoeceu, ou Não, sei lá o quê, que não assim, dormi. pode ser que não, é que eu talvez eu tenha fugido do tema postar nas redes sociais. Eu quis dizer assim, ó, vamos supor que a gente não sabe, não tem a rede social, tá. Ah, Mas uma pessoa perdeu a reunião no dia seguinte porque foi pra balada, e a outra perdeu a reunião no dia seguinte porque estava cuidando do filho que estava doente. Em princípio, existe uma diferença aqui, não existe, de comprometimento das 2 pessoas, ou não? Não? Tu pode falar, Pri, não tem problema. ai meu Deus, Sabino. Tem um pouco de Mas aí a gente está perfil aí, né. entrando também até numa questão de juízo de valor, né. É, Então, porque total. assim, o Acho que ponto sim. é, as 2 pessoas não participaram da reunião. Aí eu vou flexibilizar, porque para o meu critério é cuidado da família, beleza, vou dar aquela bronquinha, mas olha, né.
Aí a Eu outra que acho que foi eu sou essa cancelada. pessoa, viu. Ah, Eu entendi. acho que eu sou essa pessoa. Não, assim, Pri, pode ser que no Meu negócio é futuro discordar. hã? Que Meu foi? negócio é discordar, é Não, causar. eu acho muito legal a discordância, porque ela, assim, se você sempre concorda com alguém, você não tá, colaborando para o crescimento dessa pessoa. Pode até ser que seja legal trabalhar em conjunto com alguém que colabora, mas a discordância é que faz a gente parar pra pensar, né. Eu vou dizer assim, ó, eu se eu tô numa posição de liderança e eu tenho essas 2 condições, eu acho muito diferente. Mas é Uhum. óbvio, tem uma questão aí de, perfil pessoal, né. Acho que pessoas que têm filho, às vezes, se conectam mais com essa questão de problemas da maternidade e da paternidade, então, ok. A questão de balada, às vezes, pode ser tida como irresponsabilidade, mas pode ser tida também como, sei lá, eu tô cuidando da minha saúde mental, porque eu preciso. Eu acho que não, tá? Eu tô tentando ser benevolente. Isso, tá. Mas assim, não, eu preciso relaxar, então, né, sair de balada Uhum. porque preciso relaxar. Bom, é assim, eu tenho filho adolescente, então eu não gosto de balada. Por definição, né? Por definição. Mas me parece muito diferente para mim, eu vou assim, hoje, o Sabino de hoje, para mim é muito diferente. Então, qual que é a minha consideração final aqui, só para minha opinião. Tá. Quer postar coisa na rede social? Posta. Mas assim, não é o Mas chefe que é tem opiniões. stalker, não é o chefe que é stalker, é você que tá, publicitando coisas que não deveria. Quer publicar coisas? Então, publiquei na rede social? Publiquei. Admiti meu chefe na rede social? Admiti. Então, Ou arque os com as colegas, consequências. Ou os colegas, tira arque com as print igual. consequências. É, Também não acho. sei. Eu não vejo. Só que assim, vamos pensar o seguinte: eu sou a pessoa que acho mesmo que cuidados com a família tão numa prioridade diferente. Sim, é verdade. E coisa número 2 é que eu não posto quase nada nas minhas redes sociais de coisas pessoais, então eu tenho um viés de achar que as pessoas que postam muito nas redes sociais estão se expondo demais. E quando você se expõe demais, você está apto a receber intervenções de pessoas, Julgamentos, criar essas relações, julgamentos. né. Isso, mas Tá, porque assim, entendi. meio que você colocou lá, e aí? Não sei. Enfim. É, mas eu acho que é isso mesmo, a partir do momento que você posta, por mais que seu perfil seja fechado ou não, é um risco, é um risco. É, "Ah, é minha exposição", é um enfim. risco, É o risco. Não, certo ou errado é um total. risco. Muito bem, Pri, e aí? Considerações finais sobre dos temas que a gente trouxe, alguma coisa que você quer, considerar ou colocar aqui que a gente não falou? Eu acho que a gente comentou bem, mais ver o que está rolando aí, esses perfis como que é? Link Disney da vida, espero que os conteúdos que eu te mandei não prejudiquem o seu algoritmo, mas o meu é só a gente reclamando. Não, o meu, assim, é aquilo que a gente conversou quando a gente falou de LinkedIn, né. O meu é muito mais contato, com alunos e com pessoas que estão no mesmo tema, então o meu LinkedIn é muito bacaninha, eu acho. É sério mesmo, assim. É legal ver, eu gosto de entrar no feed de vez em quando, dar uma olhada, porque, assim, o que mais tem no meu feed é vagas, compartilhamento de vagas, porque o LinkedIn já entendeu que eu recompartilho as vagas e tal, e os alunos comentando sobre coisas dos cursos e tal, então é super super tranquilinho. E as minhas redes sociais normalmente é tudo réplica do LinkedIn, eu não tenho, assim, muita eu até penso, sabe, de às vezes colocar alguma coisinha minha, assim, e tal, mas depois eu fico pensando: acho que não é muito interessante não, vamos voltar pro LinkedIn que tá tudo bem". Certo, maravilha. Enfim, é isso, foi aqui nosso primeiro comentando LinkedIn. Vamos ver se a gente faz outros aí. E também você que assistiu o vídeo, chegou até o final, não esquece de ajudar a gente. Compartilha, comenta
quais são os temas que você quer ver aqui no Papo de Carreira, compartilha o nosso vídeo com outras pessoas para ajudar a gente também a espalhar um pouco mais esse conteúdo e deixa aí sugestões para a gente fazer os próximos Papos de Carreira. Valeu mais uma vez, Pri, mais uma segunda-feira aí. Até o próximo. Tchau, tchau.